Fala galera, fala meus crias, começando mais um Resenha dos Crias, sempre com convidados especiais, trazendo muitas informações, troca de experiências, para você que sonha em ser jogador de futebol, familiares e tutores dos nossos futuros craques. Tem convidado especial, essa camiseta aqui não é à toa, não é uma coincidência, tem convidado hoje aqui que passou uma fase importante lá no Peixão, na Vila Belmiro, mas antes disso, fala Rodrigão, boa noite. Boa noite, Chegão. Obrigado. Galera, boa noite. Espero que todos estejam bem aí. Hoje a gente tem convidado especial, mas antes eu gostaria de sempre estar aqui fazendo a fala do Diego, né? Esse podcast é patrocinado pela Zambot Sports, tá? Hoje tem sorteio uma camisa que é autografada pelo nosso convidado, camisa bonita, tá? A gente vai sortear, mas tem que se inscrever, tem que fazer aquele comentário sempre aberto ali, a gente interagindo com vocês, faz aquele comentário, aperta o sininho, porque aí as novidades sempre vão chegar aí para vocês, tá? É muito importante isso, pessoal. Quem já é cria, quem já tá acompanhando a gente desde o primeiro episódio, já deixa aquele like na confiança, porque sabe que a resenha vai ser boa. Quem ainda tá chegando agora, tá conhecendo o canal agora, assiste, que vai ser bom. Clica, deixa aquele like legal, tá? Essa parceria também a gente tem o Ricardo, que já esteve com a gente aqui, mas hoje vai ser show de bola também, porque o convidado também é surpresa, mas ele gosta muito. Vou passar a bola para ele. Opa, boa noite meus crias, boa noite Thiagueira, boa noite. Boa noite. Bom, hoje eu vim com o manto também, porque hoje o convidado é especial. E eu assim, tem muita história, tem umas histórias que a gente vai resenhar aqui sobre ele. Satisfação tá ele aqui, o Thiagão vai apresentar ele daqui a pouquinho, vou deixar as honras pro Thiago, mas é uma satisfação grande como torcedor de futebol, como amante de futebol, como santista de coração, é uma honra ter ele aqui conosco. Vou passar a bola pro Thiagão pra gente começar essa resenha aí, ó. Valeu, boa noite. Bom, vamos lá, bola pra frente. Índio, super prazer recebê-lo por aqui. Índio, a galera santista tenho certeza que lembra daqueles anos 90... O Índio, lateral do Peixão, passou também por outros grandes clubes, Palmeiras, Flamengo, Atlético. A gente vai falar um pouquinho aqui da carreira, mas sem dúvida nenhuma teve uma passagem extremamente marcante ali naquele Santos dos anos 90. Bem-vindo, uma honra recebê-lo por aqui. Ah, isso mesmo, para mim é muito especial estar aqui também, sempre muito gostoso a gente bater um papo, reviver todos aqueles momentos, né? Foi assim alguns momentos difíceis, né, com a camisa do Santos, mas por outro lado foi muito promissor, né? Porque hoje não só vocês, mas a gente tem a torcida do Santos que também reconhece essa turma dos anos 90, né? Então a gente fica muito gratificante, muito honrado também de estar aqui. Falar do Santos é sempre especial, né? A gente fala que santista da década de 90 continuou santista porque tinha amor. É verdade. A gente sofreu ali. Não que hoje esteja... Hoje estamos passando por um período crítico, mas foi na década de 90 foi um período bem crítico ali, e você teve ali conosco, muito jogo, aquela Vila Belmiro, aquele gramado péssimo. Pressão, faixa virada, vamos campo lameado, e pô, mas a gente tinha um vestiário, né? Eu sempre falo isso, que a gente tinha um vestiário e tinha uma galera que chegava, que tava querendo, então... Para ter uma ideia, a maioria daqueles jogadores conseguiram uma projeção e era essa a nossa missão também, né? Além de deixar o Santos aonde a gente deixou, né? E a gente espera que ele continue, a gente tem uma carreira promissora como foi a maioria deles, Guga, Paulinho McLaren, Almira, aquela galera que é do peito. Do peito. A gente vai chegar no Santos e vai passar uma parte importante ali da sua carreira no Santos. Mas como eu comentei, tem uma galera jovem que acompanha a gente também, né? Que tem um sonho de ser jogador. Você começou no Nacional, né? Conta como você se profissionalizou até a chegada no Santos, como foi o processo. Ah, então, eu comecei a perceber, na verdade, assim, alguns comentários na rua, né? Jogando nos campinhos ali em Laranjeiras, eu sou de Minas, né? Papai e mamãe veio cedo para São Paulo e aí na procura de trabalho, então veio eu e mais 3 irmãs, né?
E nesse contexto, cheguei em São Paulo com 4, 5 anos, comecei a jogar bola em Laranjeiras com 8, 9, 10 anos, escola, e eu vi o pessoal comentar. Aí teve um amigo que me levou numa escolinha na aclimação, na época, né, muito tempo. E aí eu dei os meus primeiros chutes nessa escolinha da aclimação, e aí dali eu fui no Palmeiras fazer um teste, categoria menor, né, e joguei dente de leite no Palmeiras. De 12 até os 16, fui dispensado na época, né, galera? Fui dispensado. Ainda né? bem, e a gente, galera do peixe. e a gente vai falar sobre isso depois, né? Sobre essa dispensa, que as dispensas que eu tive foram motivação para mim, né? Ela dava mais combustível para mim correr atrás daquilo que eu queria. E aí eu ouvi o pessoal comentar nessa escolinha, pô, o cara tem jeito e tal, mas no Nacional foi aonde eu tive, assim, onde eu comecei a perceber que eu ia dar conta, né, de ser um grande jogador. Porque ali eu já ingressei no juvenil, né, e quando você parte para o juvenil é engraçado, né, os garotos que estão escutando, que no sub-15 ainda tem assim, eles ainda, por exemplo, parece que eles têm uma paciência, mas no sub-17 parece que é ali que o jogador é formado. E ali, o Nacional na época, eu jogando no juvenil no Nacional, São Paulo, Palmeiras, tendo todos os times, e nós conseguimos destaque. E ali eu comecei a perceber, que falei, pô, eu acho que se eu pegar na veia mesmo, acho que vou chegar lá. E aí, né, aconteceu tudo aquilo. Então. Aliás, você pegou navio ali, o gol contra o Palmeiras, você pegou na veia. De vez em quando acertava. Lembra aquela na veia contra o Palmeiras, foi pra dispensa. Com certeza. É isso aí. Então, se eu for assim, uma situação que tinha comigo, assim, tinha alguns jogos que eu nem aquecia. Eu falava eu brincava com os preparadores físicos, que tinha alguns momentos que a gente estava vivendo, assim, e às vezes era jogo que eu mesmo, individualmente, estava precisando, não podia errar, tinha um cara que estava ali, que ia entrar no meu lugar, se eu desse mole. Então, eu tinha essa leitura. Então, em alguns momentos, eu falei, mano, hoje eu não quero nem aquecer, pode me botar do jeito que for. Então, eu tinha essas não sei se é uma... Essa confiança, que é uma coisa assim, não sei se é pessoal, particular, entendeu? Então, eu acho que isso aí me ajudou muito. Legal. Entendeu? Comenta da dispensa, você comentou do Palmeiras, como foi o processo para você se fortalecer? Como que... Sim, então aí eu passei aí, né, nesse juvenil do Nacional, a gente conseguiu chegar em 4º lugar, né, um campeonato que tinha quase, sei lá, 70 times. E o campeonato juvenil em São Paulo é muito disputado, cara, sempre foi. Hoje, quando tem uma equipe que chega, pode crer que sai jogador. Pode crer. Se tem assim um Red Bull hoje, né, um Bragantino, sei lá, um Juventus, né, na minha época. Uma Água Santa, né? Uma Água Santa, pode crer que tem jogador. Porque a categoria juvenil, ela dá aquele, eu acho que aquele sinal, entendeu? E eu, tipo assim, eu vindo ali, sempre pequenininho, baixinho, não tinha, pesava 58 quilos. Nossa. Né, muito leve e tal, e aí fizeram um trabalho, o Nacional fez um trabalho comigo no Sub-20, academia, vitamina, umas coisas, né, os treinamentos, cara, eu ganhei 10 quilos de massa. Uau. Cheguei quase 70 quilos. Então, assim, aí quando eu consegui, assim, esse ganho físico, falei, agora eu vou atropelar. Agora eu vou voar. Vou passar por cima. E aí nós fomos campeão da Copa São Paulo logo em seguida. Copa São Paulo de Júnior, já tinha deixado um sinal no juvenil, aí eu falei, tem que acontecer alguma coisa. Foi em 90? A Copa São Paulo foi em 88. Eu ainda joguei 2 aninhos de cascuda, tá? Segunda divisão. E aí, graças a Deus, apareceu o Santos. Mas apareceu assim numa hora que eu, todo respeito ao Nacional, já estava 6 anos lá, né? Paciência e tal, e o Nacional era um clube difícil, né, de fazer negócios, de liberar jogador, porque a gente tinha um passe preso no clube. Mas aí, cara,
nosso amigo Clodoaldo era comentarista. Clodoaldo. Famoso Corró. E no nosso time do Nacional, na segunda divisão, o Aloysio Guerreiro era de Santos e era o centroavante. O Aloysio estava quase parando, mancando. Ele já estava quase 40 anos, só com bola na cabeça do Aloysio e ele guardando. Quando o Santos foi fazer essa reformulação, o Aloysio foi no Clodoaldo. Clodoaldo, e aí, tal, o Santos, porra, meu, vamos trazer o Índio. E o seu Pepe assumindo como treinador, Clodoaldo de diretor, o Aloysio fez esse... Eu não sabia de nada, eu já tava brigando com os caras aqui em São Paulo. Eu falei pros caras, meu, não volto mais pro Nacional, não quero mais saber de cascuda, dá um jeito, me vende. Porque já tinha saído algumas notícias na época de Portuguesa, né? Até o próprio Cruzeiro na época deu uma sondada. E aí eu tava louco pra sair, 22 anos. Eu tava na hora, né? 22 anos, tava na hora de... 22 anos, falei, mano, eu dou no meio desses diretores do Nacional, não sei o que vai acontecer aqui. E aí foi quando aconteceu. Aí seu Pepe gostou da ideia, perguntou pro Clodoaldo, porque ele fazia o comentário na TV e passou acho que 2 ou 3 jogos do Nacional televisionado. E ele fazendo a cobertura, e cara, jogo televisionado, eu falava, não, tem que ser agora. Hoje é o dia, né? Não tinha empresário, tá? Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada, cara. Tinha nada, só E TV, só na TV aberta, não tinha Premiere, não tinha nada. Tinha que torcer pra passar o jogo no domingo. Amigo. TV Cultura. Osmar Santos e Silvio Luiz narrando, Puxa vida, aí, falei, nossa, na verdade, aí o Clodoaldo lembrou, e aí seu Pepe deu o aval e tal, e aí aconteceu essa... Nossa, sou muito grato a esses caras aí. E o Nacional liberou na boa. Na briga, na briga. Uma luta, cara, meu Deus, o diretor me pegou e tal, né, que os caras se apresentou, pra você ver, o Nacional se apresentou profissional, eu não fui, eu fiquei em casa. Os caras, pô, esse moleque é louco, não quer vir treinar e tal, o treinador me ligando, eu falei, não vou mais, eu quero ser emprestado, faz um negócio. Aí ele mandou fazer a mala. Quando ele mandou fazer a mala, eu falei, opa, então agora é outra coisa, né? Não é pra ir pra casa, certeza. Agora, peraí, né? Eu fiz a mala e cheguei lá e tava brigando com eles. Falei, o que é? Que vocês estão de sacanagem comigo? Então, não fica nervoso não, tem um negócio bom pra você e tal. Não falaram, cara. O cara só foi falar depois que nós pegamos a imigrantes. Eu não sabia pra onde tava indo. Não sabia. Se eu vou português santista, eu vou matar esse Jabaquara, não de sacanagem comigo. Eu lembro como hoje, cara. Olha, recebido. A hora que você chegou Chegou no templo. A hora que eu olhei aquele estádio que eu vi, Vaticano do futebol, não é você isso fala, aqui, não. Cara, impressionante. Impressionante. Acho que deve passar uma história, né, na Passou cabeça. um filme assim na minha cara. Minha mãe não sabia onde eu ia, cara. Minha mãe não sabia onde eu tava. Minhas irmãs não sabiam. Mas não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Mãe, eu tô indo lá. Aonde não sei. O que vai dar? Daqui a pouco, jornal. Ela levaram pra ela lá em casa. Mas o que é isso? Você não sabia? Ela, não. Nem ele sabia. Nossa, até hoje lá, Gazeta Esportiva. Cara. Impressionante. Nossa, mas pô, aí você leu. E eu tava em Santos. Daqui a pouco eu liguei pra minha tia, depois comentei, expliquei. Até pra ligar era difícil naquela época. Tem que pegar um orelhão. Ficha, irmão, ficha caída. A galera que tá assistindo não sabe nem o que é isso. Tinha uma pessoa no telefone da rua inteira, ligava pro vizinho, dava um recado pra alguém e falava, eu tô em Santos. Mas assim, é uma conquista, né? Foi uma conquista. Então tem um sabor, tem um negócio, né? Porque, pô, mano, hoje a gente vê você manda 2, 3 lances e os caras contratam, mano. É diferente, né? A gente tinha que ganhar campeonato, cara. Era complicado. Tanto é que você foi estourar e foi mudar com 22 anos, né? Você comentou uma coisa interessante, assim, né? Hoje discute-se muito, né, que os clubes acabaram virando reféns dos empresários, depois da Lei Pelé, com as regras mudaram. Mas escutando você, naquela época o jogador era refém do clube? Exatamente, cara. A gente era escravo do clube. Tanto que o Pelé brigava com isso aí. Era o Pelé que batia, que não sei o que tem e tal, libera os caras, blá blá blá, porque sabe, ele já tinha essa visão. E, pô, a gente ficava meio que assim, ó, se o clube não ceder, tchau, você vai ficar aí, esquece. E não tinha nem pagar multa, não tinha nada, né? Tinha essa fama, entendeu? De ser um clube que segurava o jogador.
E, meu, aí eu tive que bater na mesa. Falei, não, pelo amor de Deus, me ajuda aí e tal, porra. Tá na hora, né? E aí foi lá, Pepe, Clodoaldo. Como foi a chegada? Chegou no templo do futebol, como aquela magia quando eu que chegou? desci do carro, assim, do diretor, cara, eu falei, nossa, não é aqui. Aí ele, não, vamos subir lá, os caras estão enrolando aí, parece que não quer te pagar muito, porque o Santos, você lembra a fase, né? Aquela fase, a gente vai chegar na fase 90 dura. Difícil, aí eu falei, não, mas vamos lá conversar, né? Vamos lá pelo menos ouvir os caras. Porque os caras deram uma canseira, que nós ficamos na empresa do diretor da época, que era o Acrino Barbosa, que era um dos diretores, junto com o Marcelo Teixeira, que era o outro diretor, e o presidente era o Seu Aguiar. E o Zito já tramitava ali pelos corredores. Clodoaldo dava um suporte para essa diretoria, né? Com olho assim de quem jogou, quem conhece, entendeu? E aí eu falei, não, vamos subir lá. Aí subimos lá no 3º andar, se não me engano. Aí cheguei lá, ó, Pepe, Clodoaldo. Aí, nossa, Zito. Ô, louco, só isso? Falei, meu Deus, Só isso pra te como receber? é que eu vou fazer aqui, hein? E eu cheguei, uma humildade e tal, né, mano? Pô, 2ª divisão, cheguei tranquilo e tal. E aí o diretor falava assim, não, meu, vamos voltar pro Nacional. Quando nós chegamos em Santos era 11 horas, 10 da manhã, mano. Entramos na vila pra conversar, era 8h30, 9 horas da noite. Caramba, isso é canseiro, hein, mano? E ele queria ir embora depois do almoço. Eu falei, não vamos não, nós vamos ficar aqui, vamos ficar. E aí tomou um café à tarde, 4, 5 horas. Ele, não, vamos embora, cara. Depois eu ligo, não, você vai, eu vou ficar. Aí eu segurei, né? Aí quando nós subimos lá, aí veio o contrato. Na hora do contrato foi brincadeira. Porque ele já tinha falado comigo assim, ó, é o seguinte, você ganha R$1.000, índio, ó, se não der certo aqui no Santos, eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo. Se não der certo aqui no Santos, eu vou te dar R$3.000. Eu falei, tá dobrando? Você não queria me dar nem 500, tá dobrando? Não, vamos dar 3.000. Isso do Nacional. O Nacional. Nacional, beleza. Aí, eu fui conversar com o Norberto Moreira, advogado, jogou também. 800 conto. Era menos que no Nacional, a primeira oferta. Menos. Que dureza. Falei, nossa. Eu falei, mas peraí, mas e aí, como que eu vou morar aqui? Não, nós te damos uma moradia. Mas o Santos não tem grana. Nessa proporção, né? Aí eu pensei bem, falei, nossa, cara, como é que é? Não, pô, eu falei, meu, eu quero pedir 10.000, né? Falei, eu quero 10.000, o Nacional vai me dar 3, eu pedi 10 pro Santos. Aí ele falou assim, mas 10.000, pô, Chulapa. Chulapa tava no último ano do Santos. Nós estamos renovando com o Chulapa quase com isso aí. O César Sampaio tá vindo da seleção, não ganha isso. Aí eu entrei na realidade do clube, né? Não sei se era realidade, não sei se era a conversa dele. Só que ele falou assim, não, mas você não é titular, eu não posso te pagar isso, sendo que eu falei, não, mas e se eu for titular? Pediu truco. Aí tinha um diretor atrás de mim. Quando eu falei com ele assim, eu falei, seu Norberto, é o seguinte, porque tava todo mundo ali na roda, né? Seu Norberto, na hora que viu que eu falei isso, ele falou pro diretor, assina com ele, você é foda, tô gostando dele. Eu falei, não, eu quero ser titular. É isso aí, cara. Ele falou, não, se você for titular, a gente conversa. A gente volta a conversar. E eu vou te dar 10.000 de luva, o diretor do Nacional, vou te dar os 10.000 de luva. E vou te dar os 3 de salário pra nós ir embora. Ele queria manter, queria... Falei pra ele, não, pode ir embora. Falei pra ele, pode ir, eu vou... Pode ir embora, seu Norberto, valeu, obrigado, mas eu vou ficar. É aqui que eu quero ficar. E foi da hora. E aí você já integrou ali, como é que foi essa integração? Assinou o contrato, qual que é o processo? Assinei o contrato e tal, fiz umas fotos ali com um cara que tava esperando lá. Cara doido pra ir embora. Os caras, não, tem mais um jogador. Porque aquele dia eles vão tratando os jogadores. Tinham vários chegando, né? Chegou eu, Zé Humberto, chegou Almir, chegou. Como que é o nome do outro? Sérgio Manuel tava subindo. Não sei se era Portuguesa Santista que tava vindo, mas tinha bastante jogador. E aí ele falou, não, você assinei o contrato, aí ó, você vai pro hotel, vamos te levar pro hotel, aí amanhã você se apresenta. Aí, cara, eu cheguei na vila, cara, eu cheguei assim, né, o portão do vestiário, aí deu um rolê, né, aí os caras, não, o vestiário do profissional é ali, a entrada é ali, aí eu fui lá e tinha um porteiro, Maneco, mano, celebridade lá, o cara tem 70 anos lá.
velhão desse tamanho, um alemão. Mas o que você quer? Eu falei, não, que eu fui contratado com o Zidifrido, vindo do Nacional e tal, não sei onde é o vestiário. Ah, você foi contratado? Conversei ontem com eles. Ah, não, aí, pô, já me recebeu. O vestiário é ali. Aí, quando eu cheguei, o vestiário tava fechado. Caramba, às 8h30, não sei, o treino cedo. vai ser 9 horas. A galera tava na praia ainda. Não sei nem onde eles estavam. Fiquei ali e tal. Meu Deus, se eu não entrar nesse vestiário agora. O seu Maneco ele tá até hoje na Vila, né? Você... Eu estive na Vila agora Com recentemente. certeza. Ele tá lá, eu vi ele, conheci ele lá, o seu Maneco. Segurança lá. Cuida da segurança, portaria, conheci o seu Maneco lá. É celebridade na Vila. Um abraço pro seu Maneco. Exatamente, um abraço. Velho Maneco. Obrigado por tudo. E aí foi onde eu, né, foi o primeiro dia, né, aí depois quando eu entrei no vestiário, seu Pepe já já me recepcionou, me chamou, conversou, estamos chegando, você teve muito boas referências do Clodoaldo e o Aloísio, são duas pessoas que eu confio, eu também, tal, então é com você. Foi muito legal, velhinho, impressionante o que ele fez comigo. Porque tira um cara que tava com uma loucura, né, mano? Você sai da segunda divisão e você vai pro Santos, cara. Outra você estrutura. Eu batia a cabeça no muro, mano. Eu queria correr, sabe? Pensa, então aí ele, não, peraí, calma, vem, vai devagar, vai lá, resolve, joga uma bolinha na cabeça do Guga, do Paulinho aí. Os caras resolvem, né? Aí Matador, ele tirou aquela, sabe, aquela pressão, coisa, tirou aquela pressão, aquela ansiedade, né? Uhum. E falou, eu quero usar o que você tem, mas eu quero que você vá na hora certa. E o Zito conversava pra caramba, o Zito falava, mano. É diferente, os caras têm uma baita experiência, né? Muito fera a dica do Zito, cara. Seu Zito, todo mundo fala que ele era muito sereno. Falou pra muito mim assim, acho que em alguns jogos lá, ele falou, se você parar de dar o bote errado, você vai ser o melhor lateral do Brasil. Como é que é, Zito? Se parar de bater, ficar, chegando nos caras aí, você... chega no carrinho, os caras, sai, você fica, meu. Se você começar... Falei, opa... Então a gente vai assimilando algumas coisas, tive dificuldade em algumas outras questões lá, tipo de cruzamento uma época também, né? E aí... Ô Índio, e como é sair de um time de segunda divisão, não só de estrutura, né? Porque o Santos é gigante, certo. Mas até o dia a dia ali, você saiu do Nacional com todo respeito também, que tem história, né? Mas você foi pro Santos, né? E o dia a dia lá, treinamento, tá dividindo vestiário com caras com muita história, pressão nos jogos, torcida ali, naquela época, uma torcida ali pressionando por resultado. Como que foi isso pra você, né? Você foi pra outro mundo, como você estava todo entusiasmado, mas como foi essa nova vida? Eu acho que eu tive o maior privilégio de ter, assim... ter chegado no Santos, né? Ter sido contratado pelo Santos na minha época de formação. E aí era formação, né? Tava formando jogador. Porque o Santos tem essa cultura de formação. Não tem, né? Eles têm um vestiário que sabe recepcionar esses garotos. Eles me recepcionaram como recepcionou o Neymar, né? Como recepcionou o Robinho. Os caras acostumados, o garoto chegar eu recepcionei o Marcelo Passo. Giovanni, eu quis, opa, chega aí, fica aí, tamo aí, tá comigo, não vão dar entrevista hoje é com nós. Os mais velhos vão pouco a pouco assumir a responsabilidade e dando tranquilidade pra molecada. Aí, a molecada. torcida é com nós aqui, tal, vai lá Marcelo, pode ir embora. Opa, Indião, não, você não vai falar não, vai lá, deixa que aqui a gente resolve chular pra fazer isso. O Luiz Carlos, o Sérgio Goleiro fazia isso. A própria torcida acho que tem um pouco mais de paciência com os jovens que estão chegando no Santos. Independente da fase ruim, né? Contrata um pé de rato, vem de fora, não joga a bola, a torcida põe pra correr. Mas que a molecada tem mais paciência, né? Se correr, desempenhar da base, tem um apoio. Eles têm essa paciência. É muito legal. Então, assim, quer não queira, foi um impacto pra mim, né? Porque sair do Nacional, assim, sem essa cobrança, sem essa torcida, porque, pô, eu lembro muito bem uma vez, né, cara, que a gente ganhou um jogo no Nacional, a gente ia participar de um acesso, não tinha ninguém na arquibancada. Aquilo pra mim, assim, eu pensei comigo, falei, não quero, né, eu falei, não, eu quero mais, eu acho que eu preciso jogar e trabalhar pra ter gente aqui nessas arquibancadas, e eu era assim, entendeu?
E aí eu ia buscar, né? Porque, cara, eu vou te falar, eu acabei com uma Taça São Paulo de Júnior, cara. O Nacional. Acabei, mano. Joguei, mas joguei mesmo. E lá no Santos, eu precisava também. Porque do jeito que tava a nossa fase, do jeito que tava o clube... Não tinha como, né? Quem que era o lateral quando você chegou? Tinha algum lateral titular? Eu acho que era o Ijuí o lateral, né? Mas você chegou e assumiu a titularidade rápida, né? Eu até tive... O seu Pepe é muito bom, cara. Ele teve paciência. Ele me, igual eu te falei lá, do negócio que o diretor falou pra mim, não, você não é titular, o que você quer exigir? Eu fiz 5, 6 jogos, fui lá no diretor, falei, pô, meu filho, chegou minha hora, né? Tal, e aí, vamos mexer nesse aumento aí, memória, tal, vamos conversar depois. Eu falei, que isso, cara, o acabou de chegar aqui tem 1 ano. É por isso que eu falo, cara, hoje os moleques fazem 2 lances e põe no DVD. Ele falou, Índio, aqui é 1 ano, meu amigo, aqui o jogo é 1 ano, você veio com 4 jogos. Quem disse que você é titular? Chegou agora? Que legal, hein? Aí beleza, aí eu trabalhei, continuei. Aí eu fui no treinador, eu falei, seu Pepe, tá difícil a coisa e tal, né? Eu já era o quê? Já tinha passado o primeiro turno. A gente tava, né, numa situação legal, tava jogando, tava dando conta. Aí eu falei, seu Pepe, é que tem uma situação aí com o diretor e tal, né? Se puder me ajudar, e aí quando eu vou lá ele fala que eu não sou titular. Não, você não tá assistindo você e mais 10. Ô Pepe, eu vou voltar pro Nacional. É você, mas ele falou isso. Pô, não tá assistindo jogos? Dá pra repetir, não dava pra gravar naquela época, dá pra repetir lá em cima. Mas aí eu peguei essa fala dele e pá, encontrei o diretor de novo. Aí eu fui nele, falei, seu Norberto, e aí, seu Norberto, e agora? Como é que é? Pô, já passou, tá, não sei o que tem, cara. Aí ele falou, mas quem falou pra você que você é titular? Eu falei, opa, peraí, o seu Pepe falou. Aí mudou. Aí mudou a conversa. Ele falou, como é que foi? Eu falei, não, conversei com ele, falei que a gente tinha um acordo. A gente tinha uma conversa, né? Verbal, tá no vale papel, mais, vale mais. Conversa. Aí o outro diretor, o seu Acrino, que tava do lado, o Acrino já gostava de mim pra caramba, ele pegou e falou pro Norberto, falou, não, esse tá merecendo. Vamos conversar, vamos resolver esse negócio pro Índio aí. E aí já tinha passado uns 3, 4 meses, eu ali com os 800 mil reais. E aí aqueles 10 mil que eu pedi, foi a coisa mais linda. Que eu tinha ficado, na verdade, 3 meses em defasagem. Ele pegou esses 3 meses, fez vezes os 10 mil e me deu. Ah, foi retroativo. A partir de agora o seu salário é esse. Caramba, que legal, cara. E aí foi retroativo aos outros 3 meses. Pegou lá e falou, não, você... Aí pingou bonito na conta, você vai agora. Aí já liguei mamãe, vamos acertar as coisas. Meteu uma caranguinha, não? Comprou o telefone? Telefone. Caranguinha também, o carrinho, não? Caranga não deu. Mas o telefone, na época... Era caro pra caramba. Alugava telefone. Uma linha... Era isso. Entendeu? Era um investimento. Ninguém comprava um telefone à vista. Quando eu falei pra minha mãe, ela falou, onde você arrumou isso aí, filho? Pelo amor de Deus, onde você arrumou esse dinheiro? Não tinha noção, né? Tá tudo bem, tá fazendo tudo bem. Não, mas tá tudo certo, tá dando certo as coisas aqui, com os edifícios, compra aí. Até hoje ela tem o telefone lá. Que legal, que legal. Não era um celular, era uma linha fixa? Uma linha fixa. Celular. Naquela época a tele você comprava e demorava 2 anos. Você comprou em 90, foram de instalar em 93 já. Demorava uma eternidade ainda, que é lá no fim do mundo, meu. Que legal. Então é assim, foi impactante essa realidade de sair da 2ª divisão, mas eu tive pessoas lá que me ajudou e o Santos tem essa facilidade. E algo interessante que você falou, né, é que você saiu do Nacional com o diretor, foi pro Santos, né, e hoje é difícil você ver um jogador que chega para ser titular sem um empresário. Na época era comum, né, jogadores não terem empresários, ou no seu caso foi uma exceção? Não, era muito comum não ter. Era muito difícil. Depois, eu acho que depois da Copa de 94 que o bicho, que aí foi, que inflamou. Porque você teve que negociar ali o seu salário, da onde você tirou esses 10 mil, como que foi assim? Você teve que gerir sua carreira. É que Deus foi muito generoso comigo, entendeu? E assim, eu acho que essa parte foi mais da minha família, de saber onde eu queria. Minha mãe sempre me manteve estudando na escola, você tá entendendo? Eu sempre tive uma formação, Essa é uma dica tive legal. valores, né? Então,
Sempre tive minha mãe, meu pai, minhas irmãs, minhas tias. Eles foram espetaculares na minha vida, né? Legal. Então essa ideia de negociar eu estava aprendendo, né? Era o primeiro, então eu tinha uma noção aqui do nacional. Então, pô, se eu vou pro Santos, eu sabia que podia pedir um pouco mais. Mas eu chamei, desafiei também, né? O pessoal do Santos, porque eu queria jogar. Sim. E não foi uma vez que eu desafiei os caras lá, né? Porque você tá no time grande, cara. Você tem ali, mano, a situação toda hora, todo dia. Então, se você não tiver a faca no dente, mano, É isso. E aí você passando algumas mensagens interessantes, né? Como eu comentei, tem bastante galera mais jovem que assiste, que nasceu em outra geração, né? Em outra época, com muito mais informação, muito mais facilidade. Mas acho que reforçar alguns pontos, né? A questão da paciência, por um lado, de continuar trabalhando, da resiliência, de continuar batalhando. Sim. Mas ao mesmo tempo que da atitude, né, de chegar lá e cobrar o Nacional, cobrar o Santos para jogar, mas em nenhum momento você parou de treinar, né? Em nenhum momento você falou que eu fiz corpo mole, que é o que acontece hoje em dia muitas vezes, a galera tá frustrada por qualquer motivo, vou parar de treinar, eu não vou jogar. Eu acho que esse ponto que você tocou foi muito interessante, porque quando, igual eu te falei, né, o Nacional se apresentou e eu não fui, tá? Então esse tempo que eu perdi de treino lá, quando eu cheguei em Santos, o pessoal, assim, teve um pouco mais de dificuldade, assim, para me colocar em forma, tá? Hoje eu entendo isso, né? Me formei hoje, eu sou formado, pós-graduado em Educação Física, então eu entendo que eu podia ter feito alguma coisa em casa. Se fosse hoje, eu teria feito alguma coisa em casa para chegar mais... Se manter. Não fiz. Porque não tinha entendimento, não tinha essa noção. Entendeu? Só tinha um coração. Na ponta da chuteira. Só tinha um coração, entendeu? Então, naquele tempo, cara, o cara podia ter, assim, alguma estrutura, alguma coisa, mas se o coração tivesse junto comigo, aí era... ia pra cima. Você falou que o Santos, por ter essa histórico de receber bem os jogadores novos, a gente também facilitou essa transferência ser bem recebido, né? Não teve hostilidade, nada. Sim. Lá, foi bem recebido pelo quem estava lá. Isso foi bem interessante. Né? Eles têm essa, assim, o vestiário do Santos é um vestiário de alegria, né, cara? Mano, você bota a camisa de um time que é o maior do mundo, cara. Que jogou o melhor do mundo. Falando em melhor do mundo, cara, eu vou fazer essa pergunta. Quando foi que você viu ele? Como foi a situação? O encontro com ele. Ele, todo mundo pode imaginar o dono da 10, né, meu? Como foi a situação, cara? Quando eu vi, eu não abordei. Não deu? Não deu, porque a gente estava no desfile, né? Hoje eu posso falar. A gente estava no desfile. Eu solteiro, acabei de chegar no Santos, estava numa boate. E daqui a pouco, quem era o cara que chegou, a celebridade? Era ele. Caramba. E aí eu não podia dar o acesso, porque o jogador, né? Não vou dar essa quebrada, né? Fica quietinho aqui. Na verdade, eu fui embora. Então, a primeira vez que você viu o Pelé foi no Sereno. Sai fora. Sereno. Você conheceu o Pelé no Sereno e saiu de fininho. Onde foi? Que lugar lá de Santos, lembra? Eu não lembro agora, cara, o nome da boate, não lembro. Só sei que ia ter um desfile lá e a gente encostou mais 2 ou 3 jogadores. Negão, e ele era assim com os caras da diretoria. Os caras, ele vai te derrubar. Eu falei, vamos embora daqui. Os outros caras eram jogadores do Santos na época também, não? Jogador. Quem mais tava contigo lá? Era a galera, Marcelo Veiga, Almir, os caras. Almir, hein, pô. Ai, meu Deus do céu. Mas aí depois teve uma situação muito legal com o Rei. É que a chegada do Edinho, né, que tinha vindo dos Estados Unidos, o Pelé já estava na direção nessa época e tal, já estava bem próximo do Santos. E aí ele conversou com a gente para receber o Edinho e tal, né? Vamos deixar ele um tempo, ficar aí com vocês. E aí eu morei com o Edinho acho que 2 ou 3 meses. Ah, que legal. Sim, morei com ele, atendi vários telefonemas do Pelé na época. E aí, como é que tá? E tal, esse time vai ou não vai? E aí depois o Pelé assumiu de diretor, né? Eu tive uma outra situação com o Pelé também, que foi quando eu casei com a Rosana, né? Que hoje a gente tem
31 anos de casado. Eu casei com a Rosana e aí eu acho que eu estava prestes a renovar. E o Pelé estava prestes a renovar com a Casas Bahia, que ele foi durante um bom tempo, garoto propaganda. Ele falou, pô, você tá casando, que legal, sua cabeça tá melhor, né? Ele deve ter te visto naquela vez. Vira o sereno, tá casando de novo hoje. Ou ficou sabendo. Mas ele não podia falar que ele tava lá também, né? Não era hora. Não vou dedurar o índio não, porque eu vou ter que falar que eu tava lá. Tava lá. Como você sabe? Como você sabe que ele tava lá? O que me contou? Como eu disse. E aí ele renovando nas Casas Bahia, eu comentei do casamento e tal, ele falou, pô, legal, pô, e aí, você vai morar onde? Eu falei, não, eu tenho um apartamento em São Paulo, comprei lá e tal, né, minha mãe, minha sogra, o pessoal da família mora lá. Legal. Tô renovando com as Casas Bahia, dá o endereço lá, vou mandar um presente pra você. Louco. Aí, beleza. Aí passou, acho que uns 15 dias, não lembro o tempo que passou, meu irmão me ligou, falou, irmão, mano, tem um caminhão aqui perto do seu apartamento aqui na rua, parado, disse que trouxe umas coisas pra você, você comprou? Eu falei, nossa, não lembro, né, e tal, não lembro. É um tal de Edson. Tal de Edson. Falei, Edson como do é quê? Aí eu comecei, aí não sei o que das Casas Bahia, aí eu lembrei, eu falei, não, recebe que eu acho que é... Acho que eu sei quem É é. o presente do rei, Acho que eu pô. conheço o Edson. Mano, sofá, TV, micro-ondas, geladeira. Caramba, legal. Impressionante. Que padrinho bom esse, hein, meu? Aí passou um tempo, cara, passou uns 2, 3 dias, encontrei com ele nos corredores, ele aí, gostou do presente? Quero ver jogar agora. Vem em Já veio a dobro. cobrança já. Vem em dobro. Não, mas o Pelé ele foi assim muito, como que se fala? Pelo menos assim, as falas dele, assim, que eu vivi o meu melhor momento no Santos com o Pelé na direção. Tanto que tem uma fala dele, de um jornal que pegou, que chegou uma época e falou, meu, se eu fosse esse treinador, eu dava 10 pro Índio. Então, pô, o homem falar isso, numa fase difícil que a gente viveu, que a gente estava vivendo, então é um privilégio. Então só tenho a agradecer, fui lá no velório dele, dei um abraço no meu esteve lá? amigo Edinho. Mandar um abraço pro Edinho também, tive a oportunidade de encontrá-lo lá na festa do Santos em abril. Legal. Participei, encontrei, satisfação, muito gente boa, Não, tal, vai ter, atendendo irmão. todo mundo. Edinho, um abraço e tá convidado para vir aqui no Resenha. Pode chegar aqui na resenha dos crias, Edinho, um abraço, querido. Pode chegar, fazendo questão de te receber aqui, Edinho, que você é monstro, cara, valeu. Você falou dessa melhor fase que você passou no Santos, enfim, o Pelé estava lá como diretor. Eu lembro que você foi até cogitado para a seleção brasileira nesse período, né? Tava bem em evidência, realmente você passou uma bela fase ali no Santos, né? Sim, eu Foi acho para a seleção paulista também. Isso. Me recorda um pouco dessa Naquela história. época tinha esse confronto, né, entre seleção paulista, seleção Sim. carioca, no final da É. temporada organizava, Eles né? faziam essa assim, é como se fosse uma seleção do campeonato, Não né? era tão amistoso, o pau cantava, a galera queria ganhar, tinha rivalidade, né, cara? Não tinha essa não, né? Tinha muitos jogadores. Era muita coisa. né? Muito- Ninguém jogava, não tinha tanto jogador na Europa naquela época, todo mundo jogava aqui. a maioria jogava aqui, então... A gente veio pra cá comentando isso e falou assim, pô, você pega o Santos daquela época, o time não era ruim. Só que pra aquela época a fase era ruim, porque quando você olhava o restante, Seleção tava toda todo mundo aqui, jogando todo mundo aqui. aqui, né? A seleção brasileira jogava o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista era Pra você ter uma ideia, duríssimo. A minha carreira, na verdade, olha só, eu fui de 90 até 2002. 2001, 2002. Nós, aqui no Brasil, nós fomos campeão em 94 e 2002. Hã? Então, como se fala, nessa escala, os melhores jogadores estavam aqui no Brasil. Em 94, se eu não me engano, 18 de 22 jogavam aqui no Brasil em 94 então, ainda. E você, num campeonato onde tá os caras, os melhores, e eu ainda consegui complicar a vida do Jorginho, que era o lateral, do Cafu e outros, porque a gente tinha, assim, uma quantidade razoável de jogadores em cada posição, entendeu? Sim. Hoje mesmo, eu tô tentando achar um lateral direito. Hoje você estaria na seleção. Com a carência que existe estaria, hoje né? de lateral, Impressionante. tá até na esquerda. certeza. Você pegaria na esquerda. Impressionante. Hoje você estaria na seleção. A gente tá procurando lateral direito.
Isso é interessante mesmo, porque eu nasci em 88, mas eu lembro, posso não lembrar o ano exato, mas eu lembro que na época, não lembro o ano, mas o Romário ele estava no Barcelona e ele estava no auge do Barcelona e ele voltou, salvo engano, pro Flamengo. 95, logo depois da Copa. Exatamente. Hoje não acontece mais isso. Acontece, é muito difícil. É muito dinheiro hoje, né? As cifras são muito grandes, né? A diferença. E aí você comentou da fase do Santos, entrando nessa fase. Foi uma fase difícil e eu tenho uma história pra fazer. Meu irmão, Diego, não tá aqui conosco hoje, tá acompanhando, tá sofrendo com São Paulo lá daqui a pouco. O Diego era santista. Não. Ih, polêmica. Vou criar polêmica. Uma confusão na família. Isso vai gerar comentário. O Diego era santista. E nós estávamos juntos. Meu falecido pai, Vadinho, minha mãe, eu, Diego e mais 2 amigos em 93 no Canindé, naquela partida contra a Portuguesa que o Denner marca. Te dá aquela caneta, cara. Te dá aquela caneta, eu não lembro quem que era. Ele te dá a caneta, chega alguém, ele dá uma cotovelada. Lateral. O Silva, eu como santista, nem eu dava aquela cotovelada. Ele merecia. Dribla o goleiro, entra com bola e tudo. 4-2, se eu não me engano, aquele jogo. Um sábado à tarde, com uma chuva, eu lembro desse jogo. Porque eu morava lá na Zona Leste, morava lá em São Mateus naquela época. Tava naquele jogo. 93, eu sou 82, eu tinha 11 anos. E o meu irmão tinha 7. Eu entendo porque ele mudou de time. Saímos, puta num sol, cara. Vamos até o estádio e tal, chega, o clima bom, tal, começa a chover, um temporal. Eu só não lembro se o Santos saiu ganhando, eu lembro que o jogo terminou 4-2. O Santos saiu ganhando, né? O Santos saiu ganhando, tomou virada. A Portuguesa atropela, o Denner marca aquele golaço, a chuva vem, a torcida do Santos revoltada, começa a balançar o alambrado. Minha mãe desesperada. Por que você trouxe as crianças aqui? Isso é um inferno, vamos embora, tal. Entramos no carro pra voltar, a criançada atrás, todo mundo chorando. Eu e um outro, Fernando, eu vou marcar o Fernando, certeza, lá na Zona Leste, Fernando Bonfim. Continuamos santistas até hoje, os sofredores. O irmão dele virou palmeirense, Fábio, se eu não me engano, faz muito tempo que eu nem encontro. Virou palmeirense e meu irmão virou São Paulino, cara. Foi caótico. Foi caótico. Então foi um dia muito mal. Né? Mas me marcou extremamente. Aquele dia, assim, eu não mudei de time, não muda nunca mais, cara. É santista pra sempre. Quem passou pelo Santos dos anos 90, como eu, Thiago, meu irmão Rodolfo, que também... Índio. Eu sofri lá dentro, meu outro irmão Júnior, meu pai, Rinaldo, enfim. Toda a galera peixeira, cara. Toda a galera peixeira. Quem sofreu nos anos 90 ali. Quem tem acima de 30, que viveu aqueles anos entre 30 e 40. Faixa ao contrário. A faixa já era virada naquela época? Já era virada? Já era virada. Eu cheguei, assim, eu lembro que eles, assim, a faixa virada em alguns jogos, assim, ganhava do Corinthians, aí desvirava. Aí eles desviravam. Aí depois, passava 2 E o Guga gostava. E o Guga gostava. O Guga, matador. Aquele abraço pro Guga, matador. O Guga se representou. O Paulinho também. O Guga gostava de meter gol no Corinthians, né, cara? Ele metia gol direto no Corinthians. Matador de gambá. O matador de gambá, ele era. Aquele arrebentava, cara. Ele era, meu. Caía na Vila, no Morumbi. Tinha muito jogo no Morumbi naquela época, né? Pra você ter uma ideia, às vezes a gente sai aí, né, jogando. Pessoal do Master aí, uma seleção daqui, outra dali, encontro aí meus amigos de Ney, Marcelinho, eu falo pros caras, mano, eu nunca joguei contra vocês na Vila. É verdade. Eu não joguei. Era só Morumbi. Não. Era só no Morumbi. Às vezes Pacaembu, mas a maioria era Morumbi, né? E aí eu acho que tinha uma interferência, né? Por causa da o mando era coisa de pessoa, mando da federação. Tinha uma situação para clássico ter um número de naquela época era meio a meio, né? Dividiu os ingressos, dividiu o estádio meio a meio. Então, mas o estádio precisava ter X, parece. Porque a Vila, naquela época, a Vila ela não tinha um anel, ela era aberta. E depois que eles fizeram o segundo anel que não entrava nesse público aí. Disso. Que era exigido pro clássico, então os clássicos não jogava Corinthians era na Vila. No Morumbi. No Morumbi. Era no Morumbi, você mandava no Morumbi. Eu nunca joguei, nunca tive esse privilégio. E a gente enchia aquele Morumbi ali, hein, gente? A gente enchia o Morumbi, ó, galera. A gente encheu muitas vezes o Morumbi, viu, meu? Muitas. Eu vi, ó, a torcida do Santos às vezes demorava a chegar, mas só viu o anel afastando as cordas e aí, meu amigo. Mas, tipo assim, ficamos um ano sem perder na Vila. Então a Vila sempre teve uma mística muito forte. A gente fazia aquilo ali pra ser assim, opa, isso aqui. É um alçapão, né? Não, aqui nós temos nós temos que amassar os caras aqui, porque lá, São Januário, os caras vai dar, hein? Os caras vai dar lá. Então na Vila nós já
Então, assim, era como se fosse um ponto positivo, que eu acho que hoje a Vila tornou um lugar comum. Você acha que Você tá entendendo? a gente tá numa fase muito ruim hoje em dia? Você acha que essa é uma grande diferença? Porque a galera perdeu o respeito, a galera vai jogar na Vila. Qualquer um que vai jogar na Vila hoje vai lá pra cima e ganha. Pô, pelo menos fazer. Naquela época era duro. Fazer. Por mais que a fase era ruim, fazer ganhar valer na o Vila mando de era campo, duro. entendeu? Fazer valer o mando de campo, onde... Eu não sei se porque a Vila era um campo que também era mais irregular, teve uma época que o Tele não desceu, São Paulo e Santos, o Tele não quis ir e tal, ele tipo, né, fazendo lá uma pressão para o jogo ser em São Paulo. Aí dava mais vontade em nós. E o campo era muito ruim mesmo, né? Ver a Vila hoje, o campo era ruim. Era barro, ou era terra, era areia, era lodo, era tudo. Uniforme branco, saía com o uniforme todo os caras falavam, não, eu já lançava onde tava ruim. O Almiro falava, não, manda lá onde tá ruim. Os caras já chegam escorregando e aí nós leva. E hoje aquele tapetinho, né, cara? Hoje tá sopa, né? Os caras vão lá, tá bonito. Né? Nós falávamos, cara, não precisa cortar grama, não trata muito bem, não, deixa assim. Uma coisa que eu joguei em São Paulo, desculpa. O que era a logística naquela época? Vocês jogarem Nordeste, enfim, como é que era? Porque hoje já é difícil pra eles, mas imagina na época de vocês, como que era se deslocar? Como é que funcionava? Sair de Santos pra jogar um jogo na Bahia? Como se fala, a gente tinha um diretor lá, que era o Seu Gaia, eu não lembro qual que era o nome dele, mas ele era muito bom nessa questão, sabe? Porque, assim, a gente sempre... Eu lembro que uma vez só que teve uma dificuldade, se não me engano, a gente estava indo para Recife, que aí eu não sei a confusão que deu nos horários lá, a gente quase perde o voo e aí quase complica, mas assim, porque o Santos, tipo assim, o Santos ele já tinha como se fala, o Santos tinha esse costume já, né, de viajar muito. Então já tava acostumado, né? Já verdade. tinha essa noção. Já tinha muita excursão, fazia muita excursão fora, muita coisa já tinha. Fora do país. Eu cheguei no Nacional, fiquei uma semana no Santos, fui pra Espanha, já tava pegando um avião que eu nem sabia onde era o banco. Entendeu? Eu tava indo pra Espanha lá, fazer um torneio. Aí voltei, eu tive 2 passaportes. Impressionante, Japão, China, Portugal, Inglaterra, Espanha. Então o Santos já tinha já tinha essa habilidade, né, de fazer como se fala, fazer com que a comissão, a delegação não passasse tão... na China, cara, na época, mano, fizemos pré-temporada na China. Eu, Ricardo Rocha, Almir, Guga, Darcy, Galo, estamos falando desse time hoje vindo pra cá, entendeu? Veloso, goleiro, Eduardo, Bernardo, volante. Raniel era dessa época, Raniel era dessa época, Sérgio né? Manuel, Axel, Raniel, Axel, verdade. Marcelo Passos, Zé Renato. Então, tipo assim, eles tinham essa, lá na China, cara, ninguém sabia nada. Tem alguma história engraçada lá na China? Na China, meu Deus. Conta. Quando nós chegamos na China, o que rolou lá na China? Porque a gente não ganhava, né? A gente não ganhava a mesma grana que a gente ganhava. Então os caras enchiam a bolsa de camisa do Santos. Pra chegar lá e vender. Pra chegar lá e trocar. Dar um G-Shock. A palavra hoje que eu falo com meus filhos, em inglês, a única coisa que eu sei é change. Que change Santos, ok? T-shirt, pronto. Entendeu? Então, e aí, cara, o Guga, meu Deus do céu, o Guga ele chegou no vestiário, alguém trocou o relógio? Chegou de sacanagem, né? Aí ele tava com uma blusa, aí o Galo falou, não troquei não. Aí o Guga falou, olha aqui, ó. Mano, ele tava aqui, ó, cheio de G-Shock. O braço cheio de G-Shock que ele trocou. Aí o Galo falou pra ele, mas como você conseguiu? Aqui é malandro. É Rio de Janeiro.
Era muito legal, né, velho? Impressionante, cara. Nossa, era muito engraçado. A muralha da China, a gente foram lá, conheceram? Um monumento. É bonito, né, cara? E você falou, tipo, China, Japão. E o Santos era muito. Né? Muito conhecido lá fora. Quando chegava respeitado. Impressionante, né? Impressionante como o Santos era assim, identificado rápido. Santos Pelé? Oh, Brasil? Ok. Change. O carinho que eles tinham, sabe? Presenteava. Tratamento. Nossa, era formidável, né? Pelo Santos, qual foi o jogo que ficou mais marcado na sua história? Ou da sua carreira? Digo pelo Santos, que a gente falou muito do Santos, mas... Mesmo assim, a gente não ter ganho o título, acho que o 4-3 com o Corinthians, acho que foi aquele jogo no Morumbi. Foi aquele que o Guga fez o símbolo. Eu lembro desse jogo como fosse outro dia. Era Copa Bandeirantes, foi esse daí? Não, eu não era algum lembro. torneio paulista? Foi 4-3. Não, eu lembrei agora. Esse jogo foi o seguinte, o Campeonato Paulista, ele foi, se não me engano, acho que foi pontos corridos. Os quadrangulares, eles faziam uns quadrangulares no final, mas né? esse jogo aí eu só sei que a gente precisava ganhar para tirar o Corinthians fora, na época, né? E o Palmeiras, na verdade, tinha uma relação boa com a diretoria do Santos, tanto que fizeram negócios, não só eu fui pro Santos, mas César Sampaio na época, Serginho Ranieri veio, Ranieri, Serginho Fraldinha, do Marangon. Tinha uma boa relação. E aí o pessoal do Palmeiras, né, Parmalat, os caras estavam com a bala, né? Tava voando, né? Os caras estavam com a bala. E aí eles, e aí? Falaram, não, nós vamos pra cima do Corinthians. Nós tinha feito na época, não sei se você lembra, mas o nosso primeiro turno foi drástico. A gente tava em último ou penúltimo. E aí virou o primeiro turno, na hora que virou, nós começamos a ganhar de todo mundo, ganhar, foi ganhando, e chegou esse jogo. Quando chegou esse jogo, o pessoal do Palmeiras, nós vamos dar uma ajuda pra Malinha branca? Nós vamos ajudar. Rolava mesmo uma malinha branca, então? Opa! Foi umas caixinhas de leite da Parmalat lá pra baixo, né? Change. Foi umas caixinhas de leite. Change. Naquela época lá, era difícil. Aí o Chulapa era o treinador ainda e nós fomos lá pro Morumbi, né, e tal, e aí, cara, o jogo tava, se não me engano, começou 1-0, 2-0 pro Corinthians, e aí o Guga desandou fazer gol, meu Deus do céu, e assim... Foi o jogo mais marcante. Eu acho que foi, pra mim foi, até porque a última radical foi o que eu joguei, fiz um cruzamento lá do pau da bandeirinha, o Guga toma de cabeça. Aí eu falei, agora tá pago, né, Guga? Tá tudo certo. Valeu, né? Então foi um dos jogos mais marcantes. Assim, acho que foi o meu último clássico também. Então, e quem foi o marcador mais difícil? Aquele que te pentelhava? Você acabou de falar. O da caneta lá. O da caneta foi o Denner. Ele era... Você jogou outro jogo com ele ou foi aquele... Não, já tinha jogado contra ele. Ele teve assim ali naquele contexto, ele também tava despontando, né? Já tava despontando, tava começando já, né? E aí ali, ele era diferente, né, cara? Ele era diferente, cara. Rápido demais, como ele muito era rápido, né? liso. E os caras batiam, davam paulada. Naquela época sentava borracha mesmo e ele escorregava, era liso, né? Ele passava. Ele era impressionante. Foi o mais difícil. Ele tinha uma mudança de direção que é impressionante. Nossa Deus, muito leve, sabe? Eu falava, neguinho do céu, como é que eu ia fazer? E brother, sabe? Muito parceiro, não saía de casa, tava sempre lá no apartamento em Santos com a gente. Ia assistir jogo do Santos às vezes. Legal, eu não sabia dessa relação também. A gente ficava doido, falava pros diretores trazer ele pro Santos e tal. Eu sabia que ele tinha essa... o Santos não tinha grana. Aí ele acabou indo pro Vasco. O Vasco, né? Ele teria vindo pro Santos, você acha, se tivesse condições financeiras? Se tivesse feito uma proposta, acho que o Edinho tinha convencido ele. Acho que... Eu não sabia que vocês tinham essa relação. Tinha. Que legal. Mas você conhecia ele aqui de São Paulo já e manteve por lá? Os filhos. Vocês conheciam ele aqui de São Paulo e manteve a relação, né? Ele era da Vila Maria e a gente sempre se encontrava aqui. Pô, que legal. O Denner quase jogou no Peixão, então, galera. Essa eu não sabia, hein? Olha que eu conheço bastante de Santos. Essa eu não sabia, não, hein? Eu queria abordar um assunto contigo, a questão, a gente viu agora mês de junho, julho, bem tumultuado, né? Com torcidas do Santos invadindo, jogando bomba, do Corinthians pressionando o jogador lá no hotel. A violência extremamente exagerada, né? Naquela época, a cobrança de dia, você falou da faixa, mas também tinha esse negócio, a galera invadir CT, botar pressão, perseguir vocês.
ali também acontecia ou você acha que tá pior hoje em dia, cara? Acho que hoje ficou pior. Ficou pior? Ficou pior até porque a torcida tem assim essa penetração através das mídias sociais, entendeu? Facebook, Instagram, sabe? Então, pô, celular, entendeu? Então eu acho que os caras, se eu fosse um atleta hoje, eu ia ter muito mais cuidado que eu tinha na época, né? Eu já cheguei muita fase, assim, algumas fases. Eu até falava com a minha esposa, com a Rosana, não, hoje nós não vamos fazer compra, vamos ficar em casa, vamos ficar de boa. Porque eu entendi o momento, você tá entendendo? Porque às vezes eu percebo que tem alguns jogadores também que, pô... Passa da conta, né, cara? Do jeito que tá a situação, né? Vamos se resguardar, entendeu? Vamos se precaver, se prevenir, vamos trabalhar, entendeu? Mas eu já enfrentei a torcida do Santos numa época também. Você teve algum episódio com você sempre? Aqui no Canindé, um jogo do Santos, não era nem Santos Portuguesa, foi um outro jogo que foi no Canindé, a torcida do Santos, o alvo era eu na época, entendeu? Então aí depois a coisa melhorou, eu resolvi ficar no Santos, tive proposta pra sair, falei, não, vou ficar, quero ficar e tal, e aí, pô, hoje a torcida, eu tenho esse carinho, até porque, tipo, também eu não, sabe, eu sabia até onde eu ia, e o jogador também, é legal entender isso, né? Até onde ele vai e também a torcida, entender? Porque a torcida é paixão, entendeu? Às vezes ele está entre um ali, um só que puxa o cordão, os outros vão na sequência, entendeu? Então às vezes acontece isso. É a questão do bom senso, né? A gente teve agora o caso aí do Lucas Pires e do Natan. Acho que o jogador tem total direito dele sair assim como nós temos também, de sair, curtir, ok. Mas na fase que o time tá, não dá numa terça ou numa segunda-feira achar que você vai estar até as 5 horas da manhã na fase que tá e achar que vai treinar, não vai treinar nada. Não. Dá pra treinar? Não, se o Santos tá nessa fase aqui, se eu tô lá, eu me escondia. Falo, não. Fica de boa, né, cara? Não vou. É profissional, né, cara? Você trabalha, você tem carreira, né? Você não vai. É por um momento, né? Alguns jogadores não vê assim, né? Acho que, né, tem que ter uma vida normal. Eu não conseguia. Eu não conseguia até porque, tipo assim, eu não quero ter problema. Então se eu não quero ter problema, é melhor ficar em casa, conversar com a minha esposa, vai lá, compra as coisas, vem e tal. E aí tem o tempo de celebrar, de você tá no shopping, tá em um lugar, você sabe que os caras vão fala, legal, índio. Eu vivi os dois lados. Então eu entendo isso. Tanto que o último jogo que eu fui aqui na Libertadores no Pacaembu foi uma festa. Os caras quase quebraram aqueles barzinhos tudo ali, a torcida do Santos. Pô, e tipo assim, viver isso é legal. Eu prefiro esse lado. Não um lado lá que eu conheço. E aí e tal. Quietinho, fui lá, o parceiro me pegou dentro do ônibus lá, levou. Entendeu? Vai ter o momento certo, tudo tem o seu tempo, entendeu? Então, você tem relação com o pessoal lá no clube hoje, com o pessoal da direção também? O que tá acontecendo com o time, cara? Hoje com a atual diretoria, nem tanto, né? Nem tanto, não tem muito. Mas eu acho que assim, ainda dá para dar uma resposta, entendeu? Temos quase um turno aí pela frente. E o Santos o Santos tem assim como se fala? Ele tem assim essa condição de nunca ter caído, né? E ali a gente deixou um sinal pros caras ali do que fazer, entendeu? Se eles procurar exemplo, lá tem. Lá tem, né? Lá tem, dentro entendeu? de casa tem histórico mesmo, dentro de casa mesmo. Dentro de casa. Exemplo, tem que fazer a lição de casa. O Galo tá de volta lá, né? O Galo tá de volta. Então, boa contratação. Galera Peixeira que tá te assistindo aí foi uma boa. Porque o Santos andou errando, né, cara? Trazendo de touro, trazendo tudo quanto é time. O Galo é um cara que você acha que ele vai organizar a casa ali. Também foi pé no barro, o cara que também conhece lá, assim, os buracos da vila. Ele sabe, assim, como que é a cultura. Ele estava com a gente nesse time que ficou em último lugar no Paulista e depois nós demos uma volta por cima. Ele praticamente deu a volta por cima saindo do Botafogo, vim jogar no Santos, entendeu? E depois teve toda a sua carreira. Eu acho que foi muito legal a chegada do Galo, entendeu? O Marcelo Fernandes voltou também. Você tem relação com o Marcelo Fernandes também? Tem uma relação legal com ele também, sabe? Joguei junto com ele. O tio dele era o Zé Paulo, que foi diretor lá. Era um dos caras que me ajudou muito também.
Entendeu? Então, pô, agora é gritar na orelha dos caras, meu. Pra cima, tem que correr, né, galera? Bora correr. Gritar na orelha do jogador e morder a orelha dos caras. Né? E fazer uns buracos na vila, gente. O negócio aqui é deixar a vila toda irregular, esburacada, mete areia. E a galera das antigas, vocês têm contato, se reúnem? Como é que é? Temos. Almir, Guga. Temos. Agora que esse negócio aqui, né? Que esse negócio de redes sociais, WhatsApp, essas coisas, tem um grupo. Facilitou muito. Faz o grupo aqui dos caras. Então, pô, ficou, por exemplo, a gente tem um vestiário virtual agora. Esse é o bom, né? Só corneta, agora é só cornetando agora. E vocês comentam o jogo? Tipo, depois do jogo do Santos, você fala, cara, você viu o que o cara fez? Ou positivo ou negativo? Posso te falar, cara? Muito pouco. Muito pouco, é mesmo? Até porque a gente, assim, eu entendo que a gente tem o respeito pelo que os caras estão passando lá, né? Vocês já foram jogadores também, né? A gente sabe a dificuldade lá, a gente sabe como a gente entende que eles sabem que tá ruim também, entendeu? Então a gente, pelo menos eu no meu caso, eu não vejo esses comentários de que pá, de não sei o que tem, não, a gente dá uma força no grupo, ô Marcelo, valeu, parabéns, vamos lá, né, vai com tudo, entendeu? Agora, pô, de ficar meio que, cornetando, isso aí é o jogador, na verdade, pelo menos pra mim, né? Hoje eu não ganho pra cornetar. Quem ganha pra cornetar é o Neto. Tem contato com o Neto? Você jogou contra e a favor, né? Joguei contra e a favor, meu brother. O Neto é corneteiro, cara? O Neto é corneteiro, cara. O Neto fica lá cornetando. Ele é bravo daquele jeito lá ou não? Pô, ele é bravo. Ele é bravo daquele jeito lá ou não? É uma curiosidade. Eu falo, o Neto é um personagem. Ele é bravo, é uma figura, cara. É um cara muito especial, cara. Ele chegou no Santos, pra você ter uma ideia, ele chegou lá. Eu falei, meu Deus, contrataram o homem. E ele já tava quase igual. O Neto tem uma coisa muito legal, assim, ele tem uma relação de muito respeito com o Santos, né? Ele é explosivo, ele é polêmico, todo mundo sabe que ele é 200% corintiano. Mas todas as vezes que ele fala do Santos, ele fala com muito respeito. Com carinho, ele senta a borracha no Palmeiras, senta no São Paulo, senta nos jogadores. Mas ele fala com muito respeito. Ele vive falando, o Santos é gigante e tal, né? Talvez por ele ter passado por lá. Sim, até porque ele traz, na verdade, a memória, o que o Santos é, na real, e às vezes os diretores lá não entendem assim. Às vezes quem tá no contexto não entende assim, entendeu? Então eu penso que esse é o sinal que ele quer dar, entendeu? E no final o time precisa de resultado, né? O Rueda vem tentando fazer um trabalho administrativamente bom. A gente sabia que a dívida do Santos era enorme, mas a partir do momento que o resultado não vem, você joga tudo pelo buraco, não importa. O marketing é fantástico, é maravilhoso, mas sem resultado, não tem como, ninguém sobrevive sem resultado. Aí começa a pagar boleto de um lado, mas não classifica para uma Copa do Brasil ano que vem, você perde aí 20, 25 milhões de premiação no mínimo, chegando até umas oitavas, umas quartas, no mínimo, né, que deveria chegar. E outra, eu acho que também que essa troca de treinador não encaixou, os treinadores 12 técnicos, eu tava vendo 12 técnicos. Qual a cabeça do jogador nessa daí, Índio? Qual a cabeça do jogador? 12 trocas, você quer que troca, você quer que para? Olha, eu acho que a cabeça dos caras deve estar tão confusa, deve estar tão difícil, que, os caras têm que trabalhar muito pra sair dali. Porque você tem um cara, tem um técnico lá, o cara ficou, aí chegou 7 jogos. O cara mudou tudo, afastou, muda esquema, traz jogador, aprovou contratação, você joga não vai mais. Os caras precisam chamar essa responsabilidade. O próprio elenco, o próprio jogador. Entender que é ele que vai mudar isso. Enquanto não... Se eu ficar esperando o salário cair pra mim ir lá e fazer, tô morto. A nossa época a gente falava isso. Porque tinha o salário atrasado, tinha falta de estrutura, não tinha a grana. Então o que eu preciso fazer? Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, porque, se não for por mim, vai ser ruim. Entendeu? Porque a responsabilidade precisa ser dos caras. E aí, normalmente você tem 3, 4 líderes no grupo que chamam a responsabilidade. A gente sempre teve uns caras que falam, não, temos que ir, temos que fazer, para de frescura. Quem segurava a bronca lá na sua época? Chamava a responsa, o Galo chamava, eu também, né? Depois de um tempo. Mas eu lembro que o Chulapa chamava a responsabilidade. O Chulapa sempre chamou a responsabilidade. Sérgio Goleiro.
Lembra do Sérgio? Lembro, Sérgio Guedes, treinador, né? Goleiraço, é outro que... A primeira palestra do seu Pepe, chegou aquele monte de jogador. Campeonato Paulista, fomos conseguimos classificar, fez ali o laboratório e tal, vai pro Brasileiro. Em 88 o Santos tinha quase caído, em 89 também passou fase difícil, tava mal. Quando chegou em 90, com toda essa turma, a palestra do seu Pepe foi o seguinte: vamos sair da rabeira. No começo do campeonato, nós temos que jogar para não ficar embaixo, do meio da tabela para cima. O que acontece? Você já já caiu, jogou da chave. O ano passado já estava ruim, esse ano aqui nós temos. Chegou todo mundo assim, no sentido de, se a gente não reagir, se a gente não fazer alguma coisa aqui, a casa vai cair, vai ser pior. Entendeu? Então, não vamos ficar marcado por uma coisa que, vamos ficar marcado igual tá lá no CT, a minha foto lá, todas aquelas feras. Então é isso que os caras têm que pensar. Entendeu? Para depois, aí, vai sair do Santos depois, vai acontecer alguma coisa legal. Mas se pôr o Santos na segunda, prepara. Né? Afunda todo mundo. A gente espera que não. Afunda todo mas mundo. É uma realidade hoje. Eu acho que isso é importante, reconhecer que existe o perigo, né? Porque não dá pra ficar aquele papinho do Falcão. Vai na Libertadores, Falcão. Libertadores do cacete, rapaz. Reconhece que tem problema, senão não sai do buraco, meu filho. Então, eu penso assim, né? Cada um pensa de uma forma. Se eu tô lá, já tava mordendo a orelha dos caras. Vamos que vamos, O que precisa mudar? O jogador sabe onde está o problema, seja no esquema, seja no... O que eu tô fazendo? Porque eu penso... Só vocês vão poder mudar, jogadores. Os jogos. Aqui eu não tô legal. Não tô fazendo a cobertura, não tô cruzando, o cara tá indo, tá muito fácil o meu setor. O que tá acontecendo? Cara, eu vi alguns... O que eu preciso melhorar? É treinamento? É fora? É noite? É isso. Tem tudo, a galera sabe, né, onde tá rolando, né? E aí? Diogo, deixa eu fazer uma pergunta pra você como um torcedor rival aqui. Cara, eu sempre vejo os jogos contra o Santos, né? E vejo sempre a história do Santos com muitas revelações, né? É um clube igual você falou. A gente brigou pra não cair, mas nunca caiu. Esse é o ponto. O Santos sempre tá revelando alguém. Mesmo quando ele não tá com um time tão competitivo, você sempre tem revelações de bons jogadores, né? Na sua opinião, você esteve lá dentro, por que o Santos é tão diferente nessa questão assim, de recrutar menino tão bom? Né? Posso falar dezenas aqui pra você, mas por que o Santos é diferente dos meninos da Vila? Né? A gente fala, o Santos é o time dos meninos da Vila. Né? Eu na minha época, quando eu tava decidindo ali qual clube eu ia torcer, cara, eu juro pra você, eu parava pra assistir. Muitas vezes eu assistia o jogo do Santos ali, do Robinho, do Diego. Cara, às vezes eu não assistia o jogo do meu time, mas eu assistia o jogo dos meninos, que os meninos eram bravos, né? Eu lembro de um jogo que eu assisti, Santos e São Paulo, que não era o meu, não torço pro São Paulo, que os meninos foram lá... Torce pra quem, pô? Torço pro Corinthians, mano. Com vergonha, cara. Vocês estão brigando pra não cair também, viu? Estão brigando. Não tá muito. Tá 2 pontinhos. Aí, assim, tem um jogo Corinthians e São Paulo que eu lembro que o Diego, o Robinho, foi até, salvo engano, foi um jogo foi do Paulista, que foi acho que o 3-2, que o Diego fez o gol, foi comemorar lá no Brasileiro. Final do Brasileiro. Brasileiro 2002, o ano que o Santos 2002. Então, foi na fase de Fábio Simplício classificação. A cabeça do Diego nesse jogo aí, meu. É isso, assim, o meu ponto é esse, assim, o Santos tem história, é um time que sempre... Tem esses, realmente, como todos os outros clubes, tem altos e baixos, mas ele é diferente nessa questão de revelar bons jogadores. Você viveu lá dentro. O que você acha que o Santos é diferente por conta disso? Então, eu acho que o Santos, entre todos os times, assim, o Santos tem coragem para lançar. O Santos tem coragem para lançar, porque tem muitos... E a torcida apoia. E a torcida apoia. Então, o Santos tem, assim, como se fala? Ele tem um trabalho que ele é aprimorado, ele é ajustado e acrescentado por causa dessa facilidade que os meninos têm para chegar no profissional.
Porque a gente vê, eu percebo em outros clubes, os caras ficam escondendo o jogador, fica esperando o momento, e aí o jogador passa, entendeu? Então, tipo assim, o Santos, ele sabe lapidar essa questão, entendeu? O Marcelo Passos, eu lembro que o Marcelo Passos chegou, entendeu? Foi lá, fez um treino e tal, beleza, não foi lá, essas coisas, daqui a pouco teve uma bola parada. Caixa. Ele batia bonito na bola. Aí, esse cara, opa, deixa esse moleque aí. E outra coisa, essa questão aí de ter coragem para lançar, isso ajuda muito, porque hoje, o que eu percebo? O treinador fica com medo do resultado. O diretor às vezes fica, não sei o que vai acontecer. A torcida, na verdade, será que o que a torcida vai falar? Vamos lá ver o que estão escrevendo no Instagram, né? Aí a gente... O Santos não, pode deixar o moleque aí, vamos ver e tal. O Axel foi assim. Eu lembro dos primeiros dias com o Axel. Foi um baita volante, ajudou pra caramba o Santos. Entendeu? Sérgio Manuel. Sérgio Manuel tinha 16 anos. Nem jogou no juvenil, meu. Falei, caraca, tu tinha 16, meu, muito novo, meu. Mas você vê ele bater na bola, tinha que ficar. Você viu? Tem que deixar ele ali. Deixa com o grupo, que aí daqui a pouco ele sozinho ele vai brotar. Ele vai. Nós pedíamos às vezes, não, seu pé, esse aí, seu pé tem que levar. Porque a gente vê o cara que tá ali no dia a dia, que tá treinando. Se esforçando. E já é uma cultura, então, no Santos, isso, né? Isso aí é o automático, entendeu? E o Santos tem essa liberdade. O Santos tem essa liberdade para fazer Você o acha trabalho. que hoje ainda mantém ou está se perdendo um pouco? Porque rede social, mídia, dirigente preocupado com tanta coisa. O momento agora, entendeu? Porque E o Santos, a impressão que eu tenho que... O Palmeiras está fazendo. Então, o Palmeiras tem a impressão que eu tenho que... resultado revelando. Ultimamente o Palmeiras Acho que o Santos tem perdido acho que a coragem de lançar a molecada e falar, meu, vamos trazer pra cima e vamos pra... Tá perdendo, assim. Ou lançando na fogueira, né? Você pega um moleque de 16 anos, tipo o Ângelo, que talvez ainda não estava totalmente pronto, e vai lá. Você é o 11, recebe a 11 do Neymar, vai jogar e vai resolver o jogo e tem que ser o craque. Essa talvez é a diferença, né? Tá faltando um cara mais cascudo lá. Ver, ó, um detalhe também que eu lembrei aqui é que quando eu fiz o primeiro coletivo na Vila, lá na arquibancada tava o Zito, Juari, Ramos Delgado, Clodoaldo. Os caras davam um respaldo pra galera. Será que tem alguém lá? E hoje, será que tem uns caras lá ainda? Entendi. Naquela época a galera dava um respaldo, essa... foi isso que eu falei da cultura, né? Você entendeu? Naquela época... Será que perderam isso? Será que tá perdendo a cultura? Se perder aí esses pilares, mística. né? Esses caras que vêm, pô, já pensou o Zito chegar em você, pô, Indião? Pô, João Paulo, Papinha, foi um dos maiores pontos esquerda do Brasil. Aí teve um jogo Santos e Guarani. Ele já tava parando de jogar. Ele desceu lá no vestiário e falou, vim te cumprimentar. Ô, irmão, precisa ver jornal? Precisa ver Facebook, mano? Instagram? Aí tá o reconhecimento. Não precisa. Sim. Não precisa. Então, essa coisa aí, isso aí que o Santos tinha, isso era maravilhoso. Tomara que não perca isso. Cai muito do que você falou, né? O salário tá caindo na conta, né? Se não tem alguém ali pra ficar te cobrando, se não tem alguém pra te incentivar ali, alguém com o nome dos nomes tão grandes igual você falou, né? Chulapa, Pepe. Se você não tem esse cara como referência hoje e você tá recebendo seu salário em dia, não tô dizendo que isso acontece com todos os jogadores, mas às vezes o jogador fica ali acomodado na situação. Né? O cara acha que, pô, assinou um contrato, hoje o cara faz um contrato de 4, 5, É isso. anos. Né? Senta no contrato. Senta no contrato. Ah, não, antigamente era problema. Eu nunca fiz um contrato Acho que nem o de 2 grupo anos. aceitava isso, né? Não tinha. Nunca fiz um contrato de 2 anos. Tinha que comer grama de todo ano ali. Tá maluco? Eu falo pros moleques hoje, meu, vocês jogam hoje pra vocês fazerem melhores momentos. A gente tinha que ganhar campeonato. A gente tinha que todo dia, toda hora, meu. E é todo lugar. Entendeu? Exato, Hoje faz um movimentinho, manda lá um lancezinho, manda aqui, manda ali. Eu falo, ai meu Deus do céu, que realidade, né? Exato. Que realidade, né? Que bom que ficou, né? Ficou bem melhor agora. Bem melhor agora. Eu acho que eu não precisava suar tanto. Onde você falou do Chulapa.
Teve que apartar alguma briga com o Chulapa lá, Pô, cara? lógico. A pior confusão de todas, cara. Olha, teve uma que foi muito engraçada, né? Esse é muito resenha. A hora que a gente saiu, né? A gente terminava o treino, aí a gente ficava ali na vila, em frente à vila e tal, o Chulapa só de a camisinha aqui e tal, trocando uma ideia, ô, vamos ali, não vamos e tal, e aí muito turista às vezes tá passando por ali, quer visitar a vila, viu o Chulapa, pô, tirar uma foto. E a fase do Santos não tava tão boa, né? E aí encostou eu e ele, o parceiro aqui, né? O turista aqui pra tirar a foto. E tá eu e ele aqui do lado pra tirar a foto. E o cara batendo a foto. E aí daqui a pouco passou um cara aqui, ó, na calçada ali. E falou, ei, vamos jogar bola, hein? Aí ele, pera aí essa foto aí, já saiu fora. E você segurando ele. Vamos fazer a foto aqui, pô. E não dá pra segurar, o homem era muito forte, né, cara? Ele soltava todo mundo. Chulapão é bom demais. Esses dias eu vi uma entrevista do César Sampaio. O César Sampaio sempre foi evangélico, cristão, né? Foi. E contando que um dia chegou pro Chulapa naquele auge da confusão e tal. Falou, o Chulapa te levou pra igreja, cara. Lá pra igreja. E o Chulapa ficou olhando pra ele, o cara meio bravo, assim, não falou nada, né? Aí passou no outro dia, voltou e falou, ô Sampaio, eu vou na igreja com você. O Sampaio falou, vai mesmo? Ele falou, eu vou. Só que depois eu vou te levar num lugar, você vai ter que ir comigo. O Sampaio Não, não vou cair fica nessa você não, na cara. sua, eu fico na minha. Eu não vou nessa não, cara, tô fora. Avançando um pouquinho, a gente vai chegar agora, Santos, vamos pegar a sua outra parte da carreira. Último pra gente fechar esse capítulo Santos. Você acaba saindo em 95 pro Palmeiras, 95, né? Você vai pro Palmeiras? Isso. Bem naquele ano que o Santos chega, né, meu? campeão moral de 95, foi roubado pelo Márcio Rezende de Freitas. Cara, como ficou a sua cabeça? Num ano que você poderia estar lá, né, brigando pelo título. Márcio Rezende, tem 44 anos, um abraço pra você, viu? Sofri de felicidade 2002 por sua culpa. Pode continuar. Meu, foi um ano bem, assim, diferente, né? Mas aquele ano de 95, eu acho que foi assim um trabalho que a gente já vinha fazendo ali. O Santos dando sinais que estava saindo daquela fase, entendeu? Ele já estava com centro de treinamento ali, já estava mexendo algumas coisas na estrutura, né? O Marcelo ajudando, o Pelé também fez algumas coisas. E aí eu acho que em 95, assim, só veio meio que de encontro todo aquele trabalho que o Santos estava buscando, entendeu? E a partir dali eu acho que o time começou a ter, assim, como se fala, a aproximar da estrutura de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Mas pra mim, particularmente, se fosse hoje, eu tinha ficado no Santos. Né? Mas do jeito que tava e como tava... Era hora de novos ares também, buscar alguma coisa, né? E o Pelé também, ele tipo assim, ele falou, eu só tenho uma coisa aqui, né? A gente só tem um jogador que a gente consegue fazer alguma coisa pra gente terminar, e eles tinham uma palavra pro Giovani. Eles precisavam mandar uma grana pra fechar o contrato do Giovani lá com o Remos, não sei se era Remo, Paysandu, né? E aí eles colocou o Palmeiras na situação comigo pra pegar a grana e pagar o Giovani e terminar o CT. Olha, não sabia. Então hoje eu... A sua venda Messias no final, trouxe o Messias. Então o ajuda no... Messias, né? Baita parceiro, Abração, Giovani. Messias. Então aí fez Messias essa composição. E eu tinha conversado com o Pelé um ano antes, né? Que a gente renovou e tal. E ele falou, Índio, no final do ano a gente quer te negociar. A gente quer que você... Eu falei, não, tudo bem. Vamos. Aí terminou o ano de 94, conversou e tal, deu certo no Palmeiras. Mas eu entendo que o ano de 95 pro Santos foi um ano assim onde o Santos começou a sair dessa fase, né? Saiu dali. Começou a sair e partir para um outro momento. O Giovani é seu parceiro? Parceiraço, gente boa. Fazer uma promessa aqui na frente de todo mundo, todas as câmeras. Se o Messias vier aqui com a gente, eu faço o programa com o cabelo pintado de vermelho. Em homenagem ao Messias. Aí sim. Tá feita a promessa. Giovani, farei o programa, Giovani, te buscaremos. Farei o programa com o cabelo pintado de vermelho. Tudo Pode chegar, todo mundo vermelho. O Thiago tem 2 filhos, uma filha. Qual que é o nome da sua filha aí? Inspiração? Qual que foi aí? Conta a história.
Ela chama Gigi. Chama que Giovana. legal, que legal. Chama Giovana. A mãe nunca soube, mas a inspiração veio lá do Giovanni. Falei Giovana, a mãe gostou da ideia, nunca precisa dar explicação, então ficou. Agora a Gigi já sabe, foi inspirada no Giovanni. Cara, aí você vai pro Palmeiras, chega no Palmeiras ali na Parmalat. O que faltou? Por que acabou não dando certo, cara, no Palmeiras? Acho que faltou profissionalismo, cara. É? Mesmo? Acho que eu Você tava com o Luxemburgo ali, né, tava meu? com o Luxemburgo, mas aí eu não fui com aquela seriedade. É eu acho mesmo? que, pô, Você acha que faltou? O que aconteceu? Em que sentido, assim? Mas assim, na questão assim de treino e noite, Aham. tá? Tava curtindo o cinema, eu né? acho que eu não me cuidei. E aí eu falei, olha, porque eu tava num grande time, mas eu precisava continuar fazendo o que eu fazia. Porque lá no Santos eu chegava a filmar, tá? Porque antigamente era o videocassete, não sei se você lembra, eu filmava o jogo. No Campeonato Brasileiro, a gente ia jogar com o Náutico no Recife. Às vezes tinha um jogo Náutico e São Paulo, eu filmava o jogo, assistia, chegava na semana Santos e Náutico, eu botava lá, eu dava uma olhada. Corrigia os erros, tá? Corrigia, eu já vi os caras que entravam no segundo tempo. E aí, quando eu cheguei no Palmeiras, eu cheguei assim, sabe, meio que, eu acho que já tá tudo bem, sabe? Eu acho que, pô, eu tô num baita clube, não precisa, e, cara, foi aí que eu errei. E hoje eu percebo isso, né, depois de todo esse tempo. Tanto que depois que eu passei por isso, eu cheguei no Flamengo diferente, não deu certo no Flamengo e tal, mas ali eu já tava com a faca no dente de novo. Foi algumas questões ali que aconteceu, não deu certo, eu vim pro Guarani, entendeu? Mas eu entendo que no Palmeiras foi isso. Você falou da noite. A gente teve jogadores que passou por aqui, e como ela pega, ela puxa mesmo assim na noite, quando puxa pra baixo, ela cai muita performance do jogador. Não combina. Não combina, né? Cara, teve exemplos não aqui combina, que foram... Não combina, eu acho que o cara tem que ter o Cerezo, uma vez falou assim pra mim. Eu nasci depois que eu parei de jogar. Toninho Cerezo. Eu falei, ô Cerezo, como é que é? Que isso? Eu nasci quando eu parei de jogar, índio. Aí eu tomo minha cerveja agora, tomo meu vinho. Falei, é mesmo, Cerezo? Ô índio, você é jogador, você é um morto pra vida. Entendeu? Para algumas realidades da vida, você entendeu? E algumas facilidades, alguns convites, o cara vai, o cara acha que, pô, quer... Entendeu? E passa rápido, a carreira do futebol aí, do atleta, passa muito rápido. Entendeu? E ele, pô, e pra mim isso que ele falou vai de encontro com tudo aquilo que eu vivi no Palmeiras. Eu joguei com ele já parando no Atlético Mineiro. Eu falei, não, você tá certo, eu acho que o cara precisa morrer pra algumas coisas. Você entendeu? Pra viver outras, né? Pra viver outras, o que ele precisa viver. É foco, né? Não vai combinar, não vai dar certo. Tem que focar na carreira dele, assim. Acaba abrindo mão de algumas coisas pra focar em outras, Com né? certeza. Essa é uma mensagem também importante pra todo mundo que tá assistindo, né? Eu tinha essa dificuldade. Eu vi, eu experimentei e eu vi que pra mim combinava e me impactou de uma maneira que eu falei, a hora que eu acordei, eu falei, não, eu ainda vou dar uma volta por cima. Fiz um baita campeonato lá no Goiás na época, em 96, se não me engano. Mas assim, uma vez eu vi uma entrevista do Neymar, que é muito difícil também pro jovem, né? Assim, por mais que tem alguns jogadores que já tenham 23, 24, 25 anos e não sejam mais adolescentes, é muito difícil ali para qualquer pessoa, mas pro jovem eu acho que é um pouco mais difícil isso, porque você ganha muito dinheiro, né? Comparado a maioria do brasileiro em si. Você tem muitas oportunidades, você tem fama, você tem dinheiro, você tem oportunidade. Realmente é um convite muito... difícil de você realmente falar assim, renunciar e falar assim, poxa, eu vou realmente focar aqui no meu clube, porque tem uma época que o jogador ele simplesmente já chega num patamar igual você já era conhecido, você já tinha uma fama de um bom jogador, já tinha vindo do Santos, foi pro Palmeiras, tem uma hora que dá deixa eu viver um pouco minha vida aqui que não vai dar nada, entendeu? Eu tenho meu nome aqui e vai dar certo. Foi isso mesmo que aconteceu. E aí foi quando eu tive essa percepção, e aí eu já estava procurando outro estilo de vida, entendeu? Que é o estilo de vida que eu sei que ia de encontro com uma situação que ia me favorecer com a minha esposa, com meus filhos,
à igreja, me converti, aceitei Jesus, fui para a igreja. E aí combinou com aquela vida que eu queria. Mas eu entendo também que pro jovem, pro garoto, eu acho que aquele momento ali, às vezes, para ele, você tá entendendo? Ele não vai ter essa percepção. Não vai. É muito difícil, entendeu? E aí ele vai se cuidar na medida do possível, né? Mas só que pela energia, pela juventude, ele ainda vai dar conta. Exato. Você tá entendendo? E é só quem vive, né? Porque nessa entrevista do Neymar, ele perguntou pro repórter, né? Que o repórter fez uma pergunta ali meio... capciosa, com duplo sentido pra ele, e ele falou assim: você, na minha idade, conquistando tudo que eu conquistei, né? Você não viveria isso realmente? Você não sairia pra festa? O que eu vivo aqui no futebol, o que eu vivo no futebol, beleza, você pode perguntar. Na minha vida pessoal, uma coisa tem relação com a outra, obviamente, né? Porque você depende do seu corpo. Mas realmente é muito difícil. Não tô dizendo que é certo, mas eu tô dizendo que para o jovem, se ele não tem uma estrutura familiar, se ele não tem um empresário, se ele não tem um clube que apoia ele, realmente é muito difícil para ele seguir com nessa vida assim que é bem restrita, né? Demais da conta. Eu acho que aqueles que conseguem é porque, cara, é de louvar mesmo, porque é muito difícil e o futebol te dá essa projeção, facilidades, convite, todo mundo quer te ver. É muito glamour, né? Muito glamour. É, muita gente. Hoje eu vejo esse negócio de Facebook, Instagram, meu Deus do céu. Ainda bem que não tinha naquela época, né? Arrebenta com o cara. Exato. Ainda bem que não tinha naquela época, né? O cara tá aqui, tá te filmando, você passa ali, o cara... Meu, é isso. Como assim, cara? Então eu ficou mais difícil. Pô, eu cansei de ganhar do Corinthians e eu jogar sinuca, comer coxinha, cara. Tomar tubaína lá com os meus amigos. E ninguém enche o saco, né? Pô, você tá entendendo? Hoje, meu Deus do céu. Tem até drone. Exato. Os caras põem até drone em cima do cara. Até no motel, às vezes o drone chega. Até no motel. A galera no motel é que tem drone sobrevoando. Eu falo, não vou parar de no motel. Vou fazer uma festinha no motel, o drone passa. Você viu lá o Luan? Cara, pô. Não, como FBI, assim, a galera cara? da FBI Como tem assim? filtrado a informação Como pra assim, todo cara? lado, cara. Não dá, né? Tá no motel, chegou o cara lá. Impressionante. Então, loucura, cara. Mas você acabou interrompendo a sua carreira, né, com 32 anos, né, foi relativamente cedo. Né? Como foi o processo ali pra parar, pra finalizar a carreira? E por que com 32? Foi difícil? Foi difícil pra caramba, porque eu não tava preparado pra parar, né? Eu ainda tinha, assim, uma expectativa, sei lá, de mais 4, 5 anos, né, pra jogar. Tava bem, tava no Atlético Mineiro, tava querendo dar, assim, a última tacada, entendeu? Era o Atlético me recebeu lá também, meu, com carinho, os caras, a terceira vez que os caras estavam indo me contratar, meu. Já tinha vindo aí no Santos, depois foi lá no Flamengo, agora deu certo, eu tava no Goiás bem, eles foram lá, mas eu tive uma bronquite, amigo, uma doença respiratória, que eu falei, só Jesus. Esse foi o fator que... Aí me arrebentou, por 7 minutos, 10 minutos, tava pedindo pra sair. E você nunca tinha tido histórico de bronquite, nada? Não tinha, cara, não tinha. Contraí ali naquela condição, um jogo lá no Beira-Rio. Meu, como assim? E os caras do Atlético ainda, pô, especialista, botou médico, foi lá, fez isso, viaja o que precisar, em São Paulo você vai, mas não teve jeito. Eu não conseguia um remédio. Não consegui um remédio que seja compatível pra me colocar em condições normais. E aí, o remédio eu precisava aumentar a dose. Se eu subo a dose, dava no doping. Ficava no doping. Então não tinha. Aí, nossa, a cabeça ficou desse tamanho, né? Desse jeito. Aí eu falei, meu, e agora? E agora? E agora eu vou parar então, né? Porque eu pensei assim, né? Eu junto com a minha esposa, tá? Eu falei, ó, eu tive a carreira que eu tive. Caiu no doping agora, ninguém sabe o que vai acontecer, as informações não eram como hoje, né? Lá amanhã, lá não sei aonde, lá os caras falam, aí ó, é mais um que tá com... Ele vai falar, dizer que teve a carreira porque teve que já vinha do segundo plano. Aí eu falei, melhor Sabe que é melhor não, manchar essa altura do campeonato. Eu pensei comigo, falei, não, vou parar e tal, vou encerrar. E depois passou o que, uns 3, 4 anos, eu estava fazendo uma consulta de rotina com um pneumologista, ele me receitou uma medicação, cara, parece que tirou com a mão.
Mesmo. Cara, nossa, que penso. Foi Jesus. Mas assim, e aí, beleza. Passou. Aí eu tomo esse remedinho, tranquilo, não tem problema nenhum, vida normal. Não, mas... Também, eu jogar o que tinha jogado, eu falei, tá bom, né? Foi uma carreira linda, parabéns. Bom, a gente tá quase caminhando pro final, antes da gente partir aqui pros autógrafos. Sim. Você comentou, pra finalizar, uma mensagem final, você comentou que se formou, né? Fez especialização, você tá num projeto. Se puder comentar pro pessoal aí, que você tá, que você tá construindo a importância do estudo, né? Como foi a importância da formação pra você. Isso. E aí comentar um pouquinho do seu trabalho hoje é legal pra galera. Sim, como a gente tinha falado, eu fiz a faculdade de Educação Física, hoje eu sou formado, pós-graduado. Trabalho na subprefeitura de Perus, Anhanguera, os amigos lá da Zona Oeste, aqui em São Paulo. Muito santista lá, pegava muito trem com eles, com alguns amigos, e hoje eu retornei, né? Fazendo um trabalho lá com essa gestão agora do nosso prefeito Ricardo Nunes, que ele está tentando ver o esporte de maneira diferente, dando um apoio. Mas a questão da graduação, assim, da formação para o atleta, eu não sei, para mim foi primordial. Eu devo agradecer minha família mais uma vez, por causa das minhas irmãs, a minha mãe e tal. Não, você precisa estudar e tal, a Rosana, minha esposa, entendeu? Então, acho que foi assim, me melhorou, fez com que eu melhorasse como pessoa e como profissional também. Então só tenho a agradecer e é uma dica, né? Se a escola, o estudo puder correr junto com o futebol, cara, vai com essa dupla aí. Muito legal, você falou legal. Uma curiosidade só, dentro que eu esqueci, você falou de pegar o trem. O Índio mora no bairro, no mesmo bairro que hoje meu pai mora, que eu morei quando era criança, durante muito período. Não sei se o meu irmão vai lembrar, o Rodolfo. Pirituba. E nós sabíamos o prédio que você morava. Nós íamos até lá de bicicleta pra ver se conseguia ver você saindo do prédio, cara. Você acredita? Juro pra você. Não sei se o Rodolfo vai lembrar, meu irmão. Ia lá, garoto, vamos ver se a gente vê o índio, E nunca vi. Mas ficava lá. Né? No Instagram, não sabia da vida dele, não tinha drone pra te acompanhar. Ele ficava lá, eu sou de Pirituba também. Eu só tenho a agradecer, né, por esse carinho de vocês. Pra vir saindo, o convite tá aqui. Você falou estação, eu lembrei da estação de Pirituba, filho. Os piritubanos aí, um abraço para todos os amigos de Pirituba. E pra gente também agradecer a oportunidade que Deus está dando pra gente de fazer esse tipo de resenha aqui, porque a gente tem encontrado ídolos do passado, ídolos atuais, tem sido super legal. Cara, Angel, antes da gente finalizar aqui, pedir pra você... Nailson, só te cortando, por favor. Nailson que viabilizou aqui, o parceiro do Índio, fez a intermediação, parceiro do Índio. Nailson, um abraço, obrigado aí por ajudar a gente a trazer o Índio pra cá. Um abraço, querido. A gente vai se ver lá no Engenheiros, né? Valeu, Nailson, obrigado, hein, meu. Eu vou reforçar aqui, ó, galera, para concorrer a essa camisa aqui, ó, não se esqueça, inscreva lá no canal, resenha foi boa, curte o nosso bate-papo aqui com o Índio, ativa o sininho, sorteio sempre é divulgado na semana, Thiagão vai divulgar lá o sorteio e a gente manda a camisa, ó, super assinada aí, super querida aí pelo nosso grande convidado aí, o Índio, tá? A bola também, a bola ali, a Zambola, esse aí é o troféu nosso. Zambola, a gente não sabe o que a gente vai fazer com a Zambola no final, cara. Que todo mundo que passa aqui faz uma assinatura, tem a assinatura de Júnior do Penta, o pessoal da CUFA, tem o Thiaguinho, tem o Thiago da Pesada, deixa a sua assinatura também aí. Denis Borges, tem a flechada do Índio, ó. Flechada do Índio, é a assinatura, gostei. Flechada do Índio. A gente não sabe ainda se vai ser a bola da Copa de 2026. Quem sabe, né? 26 não, né? É 26. É 26, isso aí. Muito bom. Obrigado a todos aí pela participação, Índio. Agradecer imensamente pela presença. Grande satisfação que você foi aqui. Índio, obrigado, cara. Valeu, cara. Satisfação enorme mesmo, obrigado. Valeu, obrigado.